Então, continuando, turma, o que eu estava falando para vocês é que o pelo, né, o folículo piloso, ele começa aqui na derme, né, ele faz parte da derme, só que ele avança e acaba saindo pela epiderme, tudo bem? Aqui, essa fotinho, ela só tá esquematizando alguns tipos, né, aqui das terminações nervosas, né? Só por curiosidade, vocês não precisam decorar quais são essas terminações, quais são os tipos de sensibilidade que elas apresentam, não tem o porquê. Basta que vocês saibam que as terminações nervosas, elas estão presentes, elas estão anexadas na derme, tá? Olha só, aqui então eu tenho mais alguns anexos que estão presentes na derme, né? Olha aqui então, ó, folículo piloso, né? Saindo aqui o pelo. Olha só então os vasos sanguíneos, tá? Tanto artérias quanto veias que passam aqui, né? Elas vêm pela parte do tecido subcutâneo, acabam invadindo aqui a derme, mas elas não chegam aqui, ó, na epiderme, tá? Elas param aqui na derme. Então, toda a parte da oxigenação aqui da epiderme é feita por difusão, né? O que tá aqui acaba passando para cá de forma de concentração. Mas olha só que legal, então, ó, eu tenho uma glândula sebácea, as glândulas sebáceas sempre estão anexadas aqui, ó, com o pelo, tá? Então, todo o óleo que é produzido, todo o sebo que é produzido, vai ser excretado aqui, ó, por esse polo aqui do pelo, tá? E eu tenho também aqui, ó, a glândula sudorípara, aonde eu tenho a eliminação do suor. Então, o suor, ele vai sair por um poro e o sebo, o óleo, vai sair por outro polo, tá? Então, não é o mesmo poro que acaba eliminando. Mas esse é assunto de próximas aulas, tá? Só para que vocês tenham a ideia, então, aqui. Olha só o músculo eretor do pelo, tá? É sempre anexado ao folículo piloso. Tudo bem? Só curiosidade, depois, quando a gente for falar de foliculite, a gente volta nessa fotinho, só para que vocês tenham uma ideia, tá? Aqui eu peguei uma outra foto, só para que vocês vejam que conforme a parte da pele que nós estamos falando, em relação ao órgão que nós estamos falando, ao órgão não, a região do órgão, né, a região da pele, apresenta uma diferença. Então, olha só, na planta do pé, eu não tenho a presença de folículo piloso, né, tá vendo que eles são atrofiados? Ninguém tem pelos na sola do pé, né, na planta do pé. Eu tenho ali, ó, a presença de bastante o quê? Poro sudoríparo. Por quê? O pé transpira, o pé fica dentro do sapato, dentro da meia. Eu tenho também, ó, olha só a quantidade aqui, ó, dessa camada da epiderme, a quantidade de queranócitos que são eliminados. Então, eu tenho a presença aqui de bastante queratina, tá? Olha aqui no braço, então, ó, no braço eu já tenho a presença de alguns folículos pilosos, porque eu tenho a presença da eliminação do pelo, né? O pelo tem que sair. E eu tenho aqui, ó, glândula sudorípara também para eliminar suor, tá? Tem a presença aqui, ó, de bastante terminações nervosas. Já aqui no couro cabeludo, olha só, eu tenho aqui, ó, a presença de uma glândula sebácea mais desenvolvida do que no braço, né? Nós não temos aqui uma proliferação maior de pelos, cabelos, né? Que saem aqui, ó. Então, é claro que essa região vai produzir uma quantidade de óleo a mais, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês em relação a essa fotinho? Para que vocês vejam que a pele é um único órgão, só que conforme a região do corpo que nós estamos falando, as suas estruturas mudam, tá? Aqui é a esquematização de células adiposas, tá? Tecido subcutâneo.
Tudo bem? É claro que aqui, ó, no braço nós vamos ter muito mais células do tecido adiposo do que na planta do pé, do que no solado do pé. Eu não tenho tanto tecido adiposo aqui, assim como eu não tenho tanto tecido adiposo no couro cabeludo. Então, era isso que essa foto, eu tinha esse intuito, tá? De mostrar para vocês. O órgão é o mesmo, a pele, né? Só que, conforme a região do corpo, é diferente. Então, as estruturas da pele do nosso rosto é diferente da estrutura da pele da nossa mão, da nossa barriga, das nossas costas, da nossa perna, tá? Então, conforme é a região do corpo, eu tenho estruturas diferentes. Mas, as camadas, as 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme estarão presentes. O que muda? A sua estrutura, os seus anexos, a sua largura, tudo bem? Era isso que queria mostrar aqui. Aqui tem um corte histológico da derme, então, olha só, aqui dá pra gente ver bastante coisa, né? O que é essa camada rosa escura aqui? É a epiderme, né? Olha só a camada basal, né, ó, sendo formada aqui por bastante queranócitos. Conforme vai subindo essas células, então sai da camada basal, passa pela espinhosa, pela granulosa e córnea, a camada córnea, onde eu tenho células sem núcleo, células mortas, apenas rica em queratina que serão escamadas. Não tem a presença de nenhum vaso sanguíneo. Agora, essa rosa mais clara, ó, é um tecido conjuntivo fibroso. Olha só a quantidade de fibras, né? Essas fibras são a elastina com colágeno. São essas fibras, essa mistura de elastina com colágeno que dá elasticidade à resistência da nossa pele. E eu tenho a presença do quê? De vasos sanguíneos. Cadê os vasos? São esses orifícios aqui, ó. Lembrando que foi um corte histológico, né? Então, por aqui passava um vaso. Eu não consigo falar se é uma veia ou se é uma artéria, mas por aqui passava vaso sanguíneo. Tudo bem? Provavelmente aqui, ó, folículo piloso que iria sair para cá, ó, um pelo. Tudo bem? Só por curiosidade para que vocês conheçam o corte histológico. Lembrando que na camada basal da epiderme nós temos a presença dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, que dá a pigmentação da pele. Hipoderme, última camada da pele, né? Então, vem do grego também, hipo significa abaixo, derme significa pele, então é a camada abaixo da derme, tá? Ela é formada também por um tecido conjuntivo. Então, olha só, o que é a função do tecido conjuntivo? Dar preenchimento. Só que é um tecido conjuntivo adiposo. Lá na derme era o que? Fibroso. Eu tinha a presença de fibras, elastina e colágeno. Aqui eu tenho a presença de gordura, é um tecido conjuntivo adiposo. Qual que é a função desse tecido conjuntivo adiposo? Então, onde eu tenho gordura, eu tenho o quê? Então, a função de reserva energética, né? Reservar energia para uma necessidade de não ter nutrientes, proteção contra choques mecânicos. Não é qualquer pancada que você leva que você acaba cortando, né? Rompendo a sua pele. E isolante térmico é o que controla a temperatura. A gente não acaba transpirando por qualquer tipo de aumento de temperatura e nem acaba tendo também uma hipotermia, uma queda de temperatura quando cai a temperatura de uma forma mais brusca. Tudo isso devido à presença do tecido adiposo, certo? Então, a hipoderme. Na hipoderme, eu tenho a presença de vasos sanguíneos, né? E as terminações nervosas acabam sempre saindo do tecido adiposo. Quando a gente fala tecido adiposo, é a hipoderme, é a última camada da pele, antes de começar a musculatura, tá?
também nós chamamos de subcutâneo, né? Tecido subcutâneo. Então, quando nós vamos fazer uma injeção subcutânea, por exemplo, aplicar uma vacina, aplicar uma insulina, é nessa região que a gente acaba aplicando, né? Ó, subcutâneo, debaixo da pele, tá? Aqui é um cortinho histológico, dá para ver então que essas células são células adiposas, ou seja, células de gordura, né? Então, elas ficam todas gordinhas, todas inchadinhas, todas juntinhas, que formam essa camada de gordura. Aqui, lá na frente, a gente vai voltar a falar sobre isso, é o problema da celulite, quando nós temos uma inflamação dessas células do tecido adiposo. Tá? Então, nada mais é do que uma inflamação na hipoderme. A celulite, a gente volta a falar disso lá na frente. Tudo bem, turma? Há alguma dúvida? Eu sei que é bastante informação. Hoje serviu só para dar uma revisão, tá? Só para que a gente voltasse a alguns conceitos que vocês viram lá no comecinho do curso, só para que a gente consiga entender um pouquinho futuras patologias que a cosmetologia trata, certo? Se ficarem com dúvidas, só chamar, pode deixar pergunta no chat, pode mandar no WhatsApp, que a gente sempre vai conversar sobre, tá bom? Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.